Legal, pessoal. Bom dia. A gente pediu aí, né, só mais alguns minutinhos para o pessoal que se inscreveu e não tinha acessado ainda poder acessar nossa apresentação, mas acho que a gente pode começar, né? Bom, vamos lá. Bem-vindos. Só alguns recadinhos antes. Como sempre, essa apresentação ela está sendo gravada, tá? Então a gente vai disponibilizar no YouTube, vai disponibilizar no nosso site e assim que eu tiver o link eu mando por e-mail para todo mundo, tá? Se por acaso alguém, por qualquer motivo, quiser alguma informação dessa apresentação, não tem problema, manda um e-mail para a gente que a gente pode encaminhar em PDF. Tá? Tá aí na tela os nossos dados de contato para que a gente possa ir se falando. Tá? Pelo que eu vi aqui na lista de participantes, acho que a grande maioria a gente já conversou, né? Em algum momento aí. Mas enfim, então aí os nossos dados de contato, telefone, tem nosso celular, nosso e-mail, para que a gente possa progredir essa apresentação de hoje. Beleza, pessoal? Bem-vindos novamente. Pessoal, bom dia mais uma vez. Muito feliz mesmo. Eu gosto de ver esse de empolgação, todo mundo aí, energia bastante elevada. Eu acho que esse ano vai ser um ano incrível, promete bastante. Eu acho que só depende da gente. Vamos aí revolucionar a prestação de serviço. Excelente, excelente. Vamos lá. Bom, primeiro de tudo, vamos reforçar alguns conceitos. Né? O que é serviço gerenciado? Né? Serviço gerenciado, basicamente, é a possibilidade de você oferecer serviço de TI de uma forma contínua. Então, nós estamos falando na capacidade de você ser um provedor, um fornecedor de serviços de gestão, gestão contínua, proativa, preventiva. Tá? Então, serviços gerenciados, quando a gente usa esse termo, nós estamos nos referindo a esse modelo de negócio, ok? A esse formato de prestação de serviço. E não a uma tecnologia, um produto, um software ou algo do gênero. Ok? Isso é legal que fique bastante claro, porque ainda há uma grande confusão em relação ao que é o modelo de negócio, a forma de se trabalhar e o que são possíveis ferramentas de trabalho. Beleza? Empresas de as famosas revendas, né, os famosos canais ou os VARs, acabam muitas vezes se transformando em MSPs, em prestadores de serviços gerenciados, justamente por identificarem uma demanda de serviço muito maior do que necessariamente a demanda de hardware, fora o fato de que existe, claro, uma grande, né, notável necessidade de se criar uma receita recorrente, não ficar dependente apenas de pequenos projetos, pequenas vendas. Então, nós vemos muitos VARs se transformando em empresas de serviço. Claro, os próprios provedores de serviços, né, atuais, as empresas de suporte, acabam também se transformando em MSPs. E uma tendência bem interessante é a questão das empresas TIC. Muitas empresas de telecomunicação acabam migrando hoje para MSPs, né, para esse modelo MSP, onde acabam fornecendo muito mais serviço de suporte a toda a infraestrutura de TI do que necessariamente só a telecom. Então, essa é uma tendência muito grande que a gente tem visto, é legal a gente destacar aqui também. Beleza, pessoal? E uma curiosidade, né? Por que eu destaquei isso? Pelo fato de que é importante que todos os prestadores de serviço consigam ter essa visão de que hoje TI ela está muito além do que a gente, né, do que a gente está acostumado a tratar. Hoje, essas empresas de telecom, assim como algumas empresas até de software e outros segmentos, acabam enxergando dependências que a gente tem da infraestrutura e acabam atendendo ele nesses pontos. Então, nós, prestadores de serviço, precisamos também nos atentar a isso e evoluir o nosso serviço para que a gente não perca esse mercado. A gente já falou várias vezes sobre as deficiências que houve no modelo de negócio, principalmente o modelo de FIX. Eu acho que aqui você vale dois destaques aí. Primeiro, a gente analisar realmente, porque muitas empresas que a gente tem conversado, mesmo tendo um modelo de negócio baseado em contrato, em acordo mensais, é um break fix. Então, eu acho que a gente precisa ser muito transparente
transparente, muito honesto com o nosso negócio e analisar se a gente realmente está sendo reativo. Agora, o ponto principal entre todas as deficiências do modelo break-fix é a questão produtividade. É o único modelo, é o único negócio, é o único modelo de negócio que a gente conseguiu identificar que realmente não consegue premiar a empresa que é produtiva. Então, enquanto o meu negócio está baseado em hora, eu compro hora e vendo hora. Se eu implementar qualquer melhoria nesse processo que reduza esse tempo, na verdade, eu vou ter não um benefício para o meu negócio, eu vou ser penalizado. Então, eu acho que esse é o ponto-chave quando a gente está analisando o modelo do nosso negócio. As melhorias dos nossos processos, os aumentos de produtividade estão trazendo recursos financeiros? Eu acho que esse é o ponto. Legal. É bacana a gente colocar que quando a gente está falando dessa possível evolução na forma com que a gente está prestando serviço, possíveis mudanças na forma com que nós estamos atendendo o nosso cliente, é legal primeiro a gente fazer um comparativo e ver que a tecnologia em si, ela evoluiu. Né? Acho que o Rodrigo tem, né, a gente preparou esse slide aqui justamente para o Rodrigo fazer alguns comentários em relação a isso, mas eu gostaria de, antes, deixar isso muito, muito claro para todo mundo que quando a gente fala em mudar a forma de prestar o serviço, revolucionar a forma de prestar o serviço, não importa o termo que a gente vai usar, nós estamos justamente nos referindo a, basicamente, no mínimo se adequar ao que o próprio mercado evoluiu, ao que a própria tecnologia evoluiu, as necessidades do cliente também evoluíram. Então, muito mais do que fazer uma mudança na forma com que a gente está trabalhando, para que nós estejamos na vanguarda, é legal fazer, brincando aqui, um puxão de orelha para todos nós, que nós estamos muito atrasados nisso. Tudo foi evoluindo, tudo foi se modificando, mas a nossa forma de prestar o serviço ainda ficou lá atrás. Né? A gente está muito atrasado nisso, por isso a importância de pararmos agora, fazermos uma autocrítica, refletirmos um pouquinho sobre como a gente está atendendo o nosso cliente e aí sim fica muito mais simples para que todo mundo possa discutir quais serão então as medidas que a gente precisa tomar para fazer qualquer tipo de mudança no nosso modelo de negócio. Deixa eu só testar o meu microfone com isso. Vamos ver se o pessoal dá um feedback aí na minha configuração. Eu acho que, como o Luiz comentou, eu acho que aí está o nosso maior obstáculo quando a gente tenta mostrar para o cliente a necessidade dessa transformação. O cliente está tão acostumado. Meu microfone não vai. O cliente está tão acostumado com o nosso modelo de suporte, nosso modelo de prestação de serviço reativo, que quando a gente traz uma grande mudança, e essa mudança é sim uma revolução, a gente acaba muitas vezes tendo um obstáculo. Então é aí que a gente tem que trabalhar, é aí que a gente tem que demonstrar para o cliente que hoje a necessidade da infraestrutura dele é muito diferente há 5, 10 anos atrás, e o modelo da prestação de serviço, o modelo dele contratar esse serviço tem que ser diferente. Legal. Pessoal, só para reforçar aqui, bastante gente falando em relação ao áudio, a gente teve um probleminha aqui com o microfone, mas dessa forma todo mundo escuta bem, né? Beleza, beleza. Em dezembro a gente fez um evento, queria compartilhar com vocês uma brincadeira aqui que eu fiz nesse evento, que foi justamente dizendo que TI não tem nada a ver com tecnologia da informação. Tá errado quem fez esse termo. TI, na verdade, é de tudo imprevisível. Né? A gente está falando aqui da evolução da tecnologia, estamos falando de evoluir a forma com que a gente trata isso. E pronto, está aqui a grande prova de o quanto tudo é imprevisível. Né? Mas vamos lá, vamos continuar então com a nossa apresentação. Tem bastante coisa para a gente discutir aqui. Eu gostei bastante dessa tela, dessa análise que a Computia fez, pelo seguinte, e aquilo que a gente já comentou no slide passado. Um modelo não baseado na prestação de serviço do modelo gerenciado, ele penaliza a empresa. Então, isso a gente já discutiu, é legal a gente analisar e ser 100% honesto se os ganhos que eu estou trazendo de produtividade estão me trazendo recurso financeiro.
Agora, o segundo ponto, que também é muito interessante nessa análise da Computia, é analisar, e o americano é muito, vamos dizer assim, obcecado por isso, no valor das empresas. A Computia fez uma análise onde uma empresa VAR, que está focada em venda, tem um valor de mercado de 10% do seu negócio. Uma empresa que é um prestador de serviço, que está focado no modelo de serviço gerenciado, tem um valor de mercado 127 por cima acima do seu faturamento. Então aí a gente observa, vamos dizer assim, o quanto é valorizado uma empresa que baseia o seu negócio na prestação de serviço e principalmente na recorrência mensal. Eu acho que essa é a chave, eu acho que é isso que as empresas de serviço por muito tempo buscaram, ter uma estabilidade financeira para que dessa forma possa planejar e crescer de forma sustentável. Legal. Eu vou passar alguns números para vocês aqui rapidinho. Esses números eles foram extraídos de uma pesquisa da ABIS, que foi lançada em 2017. Né? Nós ainda não temos essa pesquisa de 2018, eles ainda não fizeram essa divulgação, então assim que tivermos, eu me comprometo aqui a enviar para todos vocês todos os números atualizados. Legal, pessoal? Vamos lá. O que nessa pesquisa de 2017 a ABIS demonstrou para a gente? Né? Como foi o mercado mundial de TI? E nós tivemos aqui, né, um número bem interessante, o Brasil produzindo aí mais de 38 bilhões de dólares apenas em tecnologia, ainda 46% disso, né, pensando no mundo, é hardware, mas é interessante a gente ver que há uma redução muito grande, até pouquíssimo tempo atrás mais de 50% era hardware, né, e o serviço acaba despontando ali com 32% desses 2 trilhões que o mundo produziu em tecnologia. Se a gente fizer uma análise aqui, né, pensando em todos os países, né, o Brasil acaba ficando, somente software e serviço, acaba ficando em 9º lugar, né, com 19 bilhões de dólares relacionados a software e serviço. A gente tem, dentro do mercado brasileiro, uma comparação para fazer agora com o gráfico que eu acabei de mostrar em relação ao mercado global. Vejam que aqui no Brasil, o hardware ainda representa mais da metade. Né? Então, 51% de tudo que foi produzido no Brasil em 2016, né? Ainda, como eu disse, ainda não temos os números confirmados de 2017, foi hardware. Então, a gente ainda tem muito que crescer comparado com o resto do globo. Vejam que serviço foi apenas 26%. A gente ainda tem um mercado muito grande a conquistar. A gente ainda tem, em palavras mais simples, muito dinheiro para fazer juntos. Outra informação importante para a gente destacar aqui é separar, então, né, software e serviço. Vejam que nós temos basicamente 10 bilhões né, de dólares produzidos apenas com os serviços. É muito dinheiro. Se vocês não ganharam aí parte desses 10 bilhões, a gente ainda tem muito o que conversar, hein? E essa evolução, para mostrar para vocês que ali entre 2015 e 2016 houve praticamente uma estagnação nesse crescimento, mas nós temos um histórico de crescimento constante, tanto software quanto serviço, e acredito eu que assim que tivermos a pesquisa atualizada, a gente vai ver aí um número bem interessante comparando 16 com 17. Tá ok, pessoal? Junto com isso, eu queria colocar também uma informação interessante, que é o seguinte, alguns conceitos rápidos de produtividade e maturidade de negócio. Isso daqui são 2 screenshots que eu tirei aqui de 2 materiais que a gente tem, que eu posso mandar para quem tiver interesse, tá? Para vocês fazerem esse teste, é bem interessante. Mas é legal vocês terem essa noção. O que é considerado, por conceito, uma empresa produtiva? Uma empresa produtiva é uma empresa que atende 200 tá? Ou mais dispositivos por técnico. Tá? Então, é simples da gente fazer essa análise. Quantos computadores a sua empresa gerencia de forma contínua? Pegue esse número, divida pelo número de técnicos envolvidos nessa sua operação. E aí você vai conseguir ter uma noção geral, dentro desse conceito aqui, se você está na média ou não de técnico por device, vamos chamar dessa forma. Legal? E algumas pessoas aí sinalizando, depois eu mando por e-mail, tá?
para que vocês possam fazer esses testes aqui, até um teste de maturidade, vendo se vocês se preocupam com coisas que são essenciais, que são estratégicas para o negócio do cliente. Né? Como, por exemplo, se vocês têm uma visão estratégica daquele negócio ou se vocês têm uma visão reativa em relação ao negócio do seu cliente, tá? Que isso é bastante importante também. Eu gostaria de comentar que essa análise, a gente conversou já com algumas empresas que acabaram, vamos dizer assim, levantando qual foi a matemática, qual a forma para a gente chegar nessa média. Eu acho que, assim, o objetivo dessa análise é a gente dividir exclusivamente o número de técnicos pelo número de dispositivos, é realmente a gente ter uma média. Dependendo do modelo de negócio, eu posso atender muitos servidores, então esse número vai ser muito diferente, mas eu destaco que o importante é a gente entender qual a nossa média. E lembrando sempre o seguinte, independente do número que a gente atingir, se a gente consegue identificar que a gente ainda é reativo em vários pontos do modelo de negócio, a gente pode crescer 30%, 40% essa média, se a gente adotar aí um modelo de negócio não reativo, e sim, vamos dizer assim, preventivo e até preditivo. Muito bom, muito bom. Seguindo aqui com alguns números, a gente faz uma pesquisa anual, tá? Uma pesquisa de mercado baseada só nos nossos parceiros, tá? Então é um público mais selecionado aí do que a pesquisa anterior. Dá para a gente ter uma noção melhor especificamente do mercado de serviços gerenciados, pequenas e médias empresas, beleza? Vamos passar alguns números aqui. Aproveitando já fazer um convite, no mês que vem nós vamos enviar um convite aí para toda a nossa base de parceiros, para que respondam algumas perguntas, para que a gente possa então ter a nossa pesquisa 2018, e aí todos aqueles que participarem vão receber em primeira mão todo o resultado dessa pesquisa, tá? Não deixem de participar, mantenham os seus dados de contato atualizados com a gente, beleza? Vamos lá. Então, o que essa pesquisa trouxe para a gente de início? Vamos ver quem que é o público que responde, né? A gente está falando ali de um público que teve, né, que tem, aliás, um cenário de serviço predominante. Então, né, 50% dos que responderam tem serviço representando mais do que 80% do seu faturamento. Se a gente for pensar em empresas ali menos de 50%, dá para a gente dizer que são 30% dos que responderam, não mais do que isso, né, que tem menos da metade do seu faturamento vindo de serviço. Então, a gente está falando especificamente de um público de serviço. E se a gente for pensar no modelo de serviço que essas empresas adotam, né, a maioria aí esmagadora é serviço gerenciado. É acordo de serviço contínuo, a gestão contínua. Serviços avulsos, serviços chamados break-fix, eles estão em menos de 10% dessas empresas que responderam, tá? Eu gosto de colocar sempre esses dois slides primeiro para que vocês consigam entender exatamente quem é o público que respondeu, tá? Agora vejam que interessante, essas empresas então que estão focadas em serviços gerenciados, elas tiveram, e eu acabei de mostrar para vocês os slides lá da ABS que mostram que 2015 para 2016 houve praticamente uma estagnação. Beleza? Todo mundo se lembra, né? Olha só que interessante, essas empresas em específico, elas tiveram crescimento. Então, olha só, 25%, um quarto das empresas que responderam, cresceram mais do que 5% de 2015 para 2016. Né? Claro que outro um quarto diminuiu. Eu sempre brinco que um roubou do outro. Né? Porém, a gente tem outro um quarto, né? Outros 25%, que cresceram, mesmo que abaixo de 5%, que tiveram um crescimento. E outros 20% que se mantiveram igual. Então, se a gente for pegar a parcela de empresas que reduziu, 30% delas. Os outros 70% cresceram. Então a gente consegue ter uma noção muito interessante de que, apesar do mercado não ter crescido, essas empresas focadas em serviços gerenciados cresceram, ou seja, elas estão com toda certeza acima da média. São essas empresas que puxam o nosso número geral para cima, ok? Outra informação bastante importante, bastante relevante,
é a expectativa que essas empresas tinham, e nós vamos confirmar se essa expectativa se confirmou, né? Aliás, nós vamos validar se essa expectativa se confirmou agora nessa nova pesquisa. Mas é bem interessante a gente ver que a expectativa de crescimento para 2017 era muito alta. Olha só que interessante. 25% delas esperava crescer mais de 10%. Né? Poxa, a gente está falando aí de uma economia que está começando a se recuperar. Né? Crescer mais de 10%, isso é muito interessante. Claro, porcentagem acaba sendo relativa, né? Crescer 10% depende do tamanho dessa empresa, pode ser que não represente tanto. Né? Isso é um comentário que a gente sempre escuta nos eventos presenciais, ou até mesmo pelo chat de vários webinários. Mas vamos parar para pensar um pouquinho. A sua empresa cresceu mais de 10% em 2017? Você tinha, né? Você estava vindo 15 e 16 em um fôlego tão interessante, apesar do mercado retraindo, que você iniciou 2017 pensando, cara, eu vou crescer mais de 10% esse ano? É legal a gente parar para fazer essa análise. E aí, é bacana também a gente identificar que, desculpem, a gente identificar que o menor número de pessoas que responderam, o menor número de participantes, achou que iria reduzir. Né? Menos de 5% que achou que iria reduzir. Outro ponto interessante, a gente entender que com esses dados, com toda essa pesquisa, a gente consegue pegar algumas médias, que são médias de tamanho de empresa, porte de empresa, vou chamar dessa forma, especificamente relacionada à operação de suporte. Tá? Então vamos confirmar juntos aqui alguns números. Olha que interessante. Quem que é o MSP brasileiro médio? Né? Esse cara, ele atende 50 outras empresas. Tá? Então ele tem 50 clientes com contrato. São 950 dispositivos gerenciados continuamente. Vejam que é simples a gente já imaginar que essas 50 empresas não são nenhuma empresa gigante, né? O total dá 950 dispositivos. Em média, 5 técnicos participam dessa operação, tá? E essas empresas estão faturando aí na casa de 1 milhão por ano. Tá? Nós fizemos um detalhamento usando o resultado das pesquisas e chegamos no seguinte, olha só que interessante. Desses 50 clientes, nós temos uma média de 20 clientes micro, e estamos chamando de micro empresas de 10 dispositivos, tá? 25 pequenos, 20 dispositivos, e 5 médios, ali na casa de 50 dispositivos. Então fica bem claro quem que é o público-alvo desse MSP. Né? É o cara que tem 20 dispositivos, 10 dispositivos. Sempre nas minhas conversas com qualquer parceiro, eu sempre uso um número médio aí de 15. Vamos fazer conta? Vamos pensar em clientes de 15 máquinas. Tá? Esse é o cenário padrão. E aí a gente tem também uma outra informação detalhada, ali no canto direito, embaixo da tela, que vocês conseguem notar que esse MSP médio ainda está abaixo da média de produtividade. Né? Lembra que eu mostrei para vocês que é a partir de 200 máquinas por técnico que a gente pode realmente considerar a empresa produtiva? Então, olha só, essa empresa ainda tem muito que crescer. Em média, 190 máquinas por técnico. Tá? Um número super bacana para vocês. Média de venda, R$ 75. O que é esse número? Esse número basicamente é o seguinte, pensem em quanto vocês estão faturando com os contratos de suporte de vocês. Ok? Pega um número aí redondinho. Divide pelo número de máquinas que estão envolvidas nesses contratos. Simples assim. Em média, R$ 75. Quero que vocês depois reflitam um pouco sobre o preço que vocês estão cobrando dos clientes para que também depois possam nos dar feedback em relação a esse número que eu estou apresentando para vocês. Tá? E desses 1 milhão de faturamento anual dessas empresas, em média, 85% vem especificamente do contrato de serviços gerenciados. Tá? Casa muito com aquilo que a gente viu no gráfico lá atrás, né, de empresas que têm mais de 80% do seu faturamento vindo de serviços gerenciados especificamente. Beleza, pessoal? Deixa eu aproveitar, Luiz, esse meu microfone voltou.
colocou, vamos ver se o pessoal dá um feedback aí, fazer um comentário, que a gente vem reforçando isso há algum tempo. A gente precisa cada vez mais focar a nossa proposta de serviço não exclusivamente no número de dispositivos. No microfone não quer falar comigo. O microfone do Rodrigo aqui não tá funcionando, não. Até falaram ali, desiste desse microfone. Vamos seguir dessa forma aqui. Então, cada vez mais, a gente não procurar focar a nossa proposta única e exclusivamente no número de dispositivos. E sim, fazer uma análise, e aí a gente já vê algumas empresas criando metodologias fantásticas, incríveis, e realmente analisando o ambiente da TI cliente. Do que eu contar quantas máquinas e basear meu preço em cima daquelas máquinas. Porque eu vou ter situações em clientes que mesmo tendo o mesmo número de máquinas, tem situações de infraestrutura muito diferentes, um cara que tem um parque atualizado, com aquele que tem um parque totalmente desatualizado, como de necessidades diferentes. A gente já está observando que alguns mercados demandam mais mão de obra. Então, eu também tenho que colocar aí um delta, não único exclusivamente de máquinas, mas eu preciso analisar aquela infraestrutura ou aquele cenário daquele cliente. Se eu conheço muito bem aquele cliente, eu falo a língua dele e eu consigo fechar isso de forma mais fácil. É isso aí. Inclusive, eu preparei aqui um pouquinho mais para frente. A gente vai conversar um pouquinho sobre algumas dicas de como chegar a essa precificação. E o que o Rodrigo colocou é essencial. Um dos principais fatores é qual a realidade desse cliente, muito mais do que só analisar quantas máquinas ele tem, né? Eu brinco sempre, eu sei que isso é muito relativo, né? Mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir imaginar esse cenário. Eu brinco sempre com dois cenários diferentes. Faço uma comparação. Cheguei no cliente, o cliente ele tem lá máquinas totalmente distintas, não há uma padronização, algumas máquinas com mais de 4 anos. A gente tem sistemas operacionais diferentes, metade deles craqueado, outra metade veio com a máquina. Um servidor integrado, né, o famoso desk server, entre outros vários nomes aí que eu já ouvi. E vamos comparar isso com outro cenário. A gente tem lá um cliente todo Dell, padronizado, sistema operacional legalizado, né? A gente tem ali um servidor que minimamente atende a necessidade dele. Eu sei que isso é relativo, mas eu tenho certeza que vocês conseguem entender a diferença. Ambos têm o mesmo número de máquinas. Legal. Qual desses eu vou ter um custo maior? Qual desses vai me dar mais, vou colocar de uma forma muito fria, mas qual desses vai me dar mais trabalho para implementar meu serviço e garantir que o ambiente dele vai ficar redondinho, né? Então, é fácil a gente fazer essa análise e entender que só o número de dispositivos não é o essencial. A gente vai pensar sim em quais os serviços envolvidos e qual o cenário dele. Uma outra observação, aproveitando esse assunto, é o seguinte: eu preciso aproveitar toda oportunidade para falar com o cliente de serviço gerenciado. Eu conversei semana passada com um prestador de serviço, ele estava com uma dúvida, queria uma ajuda de como ele elaborar uma proposta para um cliente, não era um cliente dele, era um prospect dele, tá? Ele está fazendo um trabalho muito bom em backup, e ele tinha uma oportunidade para fazer uma oferta para fazer backup de 1,5 tera. A pergunta que eu fiz para ele foi o seguinte: você visitou e entendeu o modelo desse cliente, o que ele tem de backup hoje? Na nossa primeira conversa ele não tinha feito isso, depois na segunda conversa ele já tinha esses dados. Aquele cliente em específico, ele estava fazendo backup num HD externo usando um Robocop da vida. Eu falei, a gente tem uma excelente oportunidade aqui que a gente não pode deixar de passar. Esse cliente, se a gente for analisar, não tem backup. O fato dele não ter backup, ele não tem um prestador de serviço que está seguindo o modelo de serviço gerenciado. Então, converse de backup sim com esse cliente, mas aproveite a oportunidade para mostrar para esse cliente que a infraestrutura dele está muito, muito deficiente. O fato de ele não ter um backup, a gente não pode considerar um HD externo ligado no servidor como backup, indica isso. Então, aproveitem essa oportunidade.
Não foquem naquela necessidade inicial daquele não cliente ainda, mas tentem aproveitar essa oportunidade para explicar o modelo de serviço gerenciado e mostrar para esse cliente a necessidade de uma gestão contínua e eficiente da infraestrutura dele. Muito bom. E para concluir, fica aí essa provocação, né? O que vocês querem fazer, né? Dessa pizza, o que vocês querem fazer? Se vocês vão ceder a fatia de vocês para outras empresas ou se vocês vão justamente pegar dessas outras empresas, né? Vocês viram que tem muita empresa crescendo mesmo num momento onde o mercado não é tão favorável. Vamos lá, vamos para algumas dicas. Vou colocar aqui algumas dicas, algumas boas práticas em relação a serviços gerenciados. Primeiro de tudo, vamos entender quais são os possíveis tipos de serviço, né? Vamos compreender se você tem um contrato, né? Qual que é o nível de contrato que você tem, se você faz algum tipo de serviço avulso, se você está fornecendo esse serviço sem ter as ferramentas adequadas, se você faz isso sem realmente garantir para o cliente uma gestão contínua. Esse serviço pode ser classificado como break fix. Break fix, fazendo uma tradução literal, é quebra-conserta. Tá? E aí a gente tem, então, um segundo nível de serviço que a gente vai chamar de responsivo, e eu já adianto que essa é a realidade de mais de 50% das empresas de suporte aqui no Brasil. Tá? O que é um serviço responsivo? Existe um contrato, na sua grande maioria, um contrato de horas. Vou tentar exemplificar para vocês e eu acho que a maioria aí vai dizer, poxa, tá falando de mim. Eu tenho um contrato com o meu cliente que inclui um número X de horas, eu tenho 10 horas de suporte inclusa para esse cliente, tudo que ele precisar ele me chama, eu vou e resolvo, ou remotamente, ou local, dependendo do cenário, mas tem ali aquele número X de horas. Se extrapolar, eu vou cobrar a parte desse cliente. Tá? Eu desenvolvi ali uma metodologia fantástica de serviços preventivos. Uma vez por mês eu vou lá e vejo se está tudo bem. Mas na verdade eu só vejo se está tudo atualizado, não dá tempo de atualizar tudo, passo antivírus em tudo, vejo se está tudo ok, tudo ligado. Fico umas horinhas lá para tirar a dúvida do pessoal e boa. Mês que vem começa tudo de novo. Tá? Esse é o cenário responsivo. Né? Beleza, eu desenvolvi sim algumas técnicas aí para ser um break fix gourmet, mas no fundo eu acabo prestando um serviço reativo. Justamente por conta daquilo que o Rodrigo colocou lá no começo da apresentação. Se eu for muito produtivo, ou em palavras mais simples, se eu for fazer minha lição de casa direitinho, se eu fizer tudo muito bem feito, eu provavelmente vou ter uma redução no número de problemas desse cliente, tá? Eu terei um número de alertas reduzidos, um número de tickets, no caso, reduzidos nesse cliente. Eu vou provavelmente reduzir o número de horas que eu estou atendendo diretamente esses chamados. Consequentemente, isso não é bom para mim, porque eu ganho conforme o volume de horas que eu estou vendendo para esse cliente. Né? Estou querendo ser delicado aqui, mas vou ser um pouco mais direto. Né? Se eu for produtivo, se eu fizer tudo muito bem feito, eu perco dinheiro. Então, na prática, eu acabo, por mais que eu não faça isso conscientemente, eu acabo ficando preso a uma reatividade que é o que garante que o meu contrato de horas vai sempre ter algum tipo de possibilidade de crescimento. Só que é improdutivo para mim porque eu fico me matando para resolver problemas que poderiam ter sido evitados. E esses problemas me tomam tanto tempo que eu não consigo captar novos clientes. E a minha empresa estagna. Ou, se a minha empresa está crescendo, não está crescendo de forma sustentável. Eu estou aumentando os meus custos proporcionalmente numa velocidade maior do que eu estou aumentando as minhas receitas. Tá? Qual é a evolução natural disso para que a gente possa sair desse cenário reativo? Um contrato proativo de serviço. O que é trabalhar proativamente? Eu vou ter um contrato que, primeiro, não me limita em horas. Isso é muito importante. Acabei de explicar aí o problema da hora, né? E aí a gente tem, né, a proatividade como base da forma com que eu estou atendendo o meu cliente. Né? O que isso significa? Eu vou atender o meu cliente
assim que surgir qualquer tipo de incidente, antes que isso realmente se torne um problema, eu vou monitorar o meu cliente ao máximo para cada mini probleminha ser solucionado antes de parar o meu cliente, né? É importante também eu ter uma visão muito relacionada à segurança do meu cliente. Então, eu vou me preocupar em ter um backup que ofereça realmente um nível de restauro que eu possa chamar de disaster recovery, né? Ou de recuperação de desastre, traduzindo. É importante também que eu esteja preocupado em manter o meu cliente com diversas automações. Por quê? Porque eu quero garantir o máximo de tarefas preventivas para esse ambiente. E aí eu vou proativamente resolvendo os problemas do meu cliente, evitando que ele tenha paralisações. Esse é o objetivo. Tá? É legal a gente ter o seguinte, tá? Uma visão do negócio do cliente como sendo realmente mais do que uma rede, tá? Eu sei que isso pode parecer um pouco redundante, mas na prática, no dia a dia, a gente se esquece que o negócio do cliente é um negócio e não só uma rede. Né? Precisamos nos preocupar com o que aquela empresa realmente precisa para ser produtiva, o que aquela empresa realmente precisa para conseguir conquistar o objetivo dela, fornecer aquele serviço ou aquele produto ao qual ela está relacionada, que é o compromisso dela. E aí eu vou desenvolver formas de trabalho para ser o mais estratégico possível para o negócio do meu cliente, oferecendo um serviço que, novamente, é proativo, é preventivo, focado em quê? Na produtividade minha e do meu cliente, tá? Eu vendo para o meu cliente resolução de problema? Eu vendo para o meu cliente o serviço de mecânico? Não. Vendo para o meu cliente um serviço de evitador de problemas, né? O que eu faço? Qual que é o meu compromisso com essa empresa? Trabalhar ao máximo para evitar que esse cliente tenha uma paralisação ou algo do gênero, tá? Isso daí é bastante importante para que a gente consiga ter uma visão melhor de como o serviço precisa ser ofertado e, consequentemente, fornecido para o cliente, tá? É claro que quando a gente está falando disso, a gente está falando de serviços gerenciados, né? Por isso esse último estágio aí nos tipos de serviço. E é justamente nesse ponto que a gente quer tanto ajudar vocês. Eu vou colocar aqui algumas diferenças claras em relação ao suporte típico e serviços gerenciados de uma forma um pouco mais objetiva, um pouco mais na prática, tá? Então, começando por acesso remoto, né? Eu vou ser bem breve aqui nessa minha explicação, mas entendam que eu faço suporte remoto, essa é a base do meu suporte, é a base do meu atendimento, é isso que garante que eu consiga atender o maior número de clientes possível. E para fazer isso, eu estou falando de licenças registradas. Usar licenças gratuitas pode prejudicar o meu ambiente e o ambiente do meu cliente. Eu vou fazer isso sem precisar que o meu cliente precise ficar interagindo, passando, instalando, dando senha. Tenta esse, tenta aquele, faz download, me passa tal credencial. Não faz sentido. E eu preciso fazer isso com alta velocidade, tem que ser produtivo e seguro para o meu cliente. Né? Da mesma forma, eu vou me preocupar com o antivírus do meu cliente de uma forma muito mais ampla. Eu não posso aceitar de forma alguma que o meu cliente não tenha uma licença corporativa, de um antivírus corporativo, né, que possa ser monitorado pela minha equipe. Justamente para que a minha equipe possa ser proativa assim que houver qualquer tipo de incidente relatado por esse antivírus. Né? Junto com isso, uma padronização de antivírus é extremamente importante, porque eu passo a ter um time especialista naquela aplicação, naquele tipo de comportamento de software antivírus. E aí eu consigo fornecer o melhor serviço antivírus do mercado. Tá? Inventário é um outro ponto que eu não posso de forma alguma menosprezar. Eu não posso tratar inventário como sendo aquela planilha que eu montei com o meu cliente no meu primeiro dia de trabalho desse contrato e que eu vou atualizar só quando houver uma modificação grande do parque dele, um novo projeto. Ou talvez nem modifique. Impossível trabalhar dessa forma. Eu preciso ter um inventário automático. O tempo todo, saber tudo o que está acontecendo com a infra do meu cliente. Tá? De preferência que isso possa ser fornecido eletronicamente, né? Através da web, fornecer esse inventário para o cliente. Tá? Incluindo a possibilidade de que isso possa facilitar
atender requisitos legais. E eu tenho certeza de que todos vocês conseguem imaginar diversos cenários onde não ter um inventário atualizado, não ter o controle disso, possa prejudicar o cliente ao longo de um processo de fiscalização, por exemplo. Né? Outro ponto bastante importante é a questão de ter alertas do que está acontecendo. Em outras palavras, monitorar tudo. Né? Eu preciso ter uma forma de receber alertas de todos os incidentes que estejam acontecendo. Eu não posso me limitar a fazer atendimentos apenas de solicitações vindas dos usuários. Eu preciso atender aquilo que a máquina está me solicitando antes do usuário perceber que houve qualquer tipo de problema, né? Justamente para que eu possa ter um suporte proativo, justamente para que eu possa analisar todos esses alertas registrados e tratar isso preventivamente. Porque eu começo a prever qual tipo de problema vai acontecer, eu começo a identificar recorrências, eu começo a identificar novas demandas em cima disso e tratar para que no mês seguinte eu não tenha novamente aquele tipo de incidente, né? Assim como eu vou tratar atualizações de patch de uma forma muito diferente do que eu faço hoje, né? Isso precisa ser automático. Não posso mais atualizar a máquina só quando vem para o meu laboratório. A gente está migrando para um cenário de trabalho onde metade das empresas que eu converso nem tem mais laboratório, né? E muitas empresas ainda estão nesse ritmo de quando a máquina vier para o laboratório a gente atualiza tudo. Não faz sentido trabalhar dessa forma, né? Vamos pensar no cenário um pouquinho melhor, vai para também não ficar batendo muito na tecla de empresas que ainda estão trabalhando dessa forma. Vamos pensar no mediano. Uma vez por mês eu vou e atualizo tudo. Uma vez por mês eu acesso todos os WSUS dos meus clientes e atualizo tudo. Tá, tem cliente que nem servidor na rede tem. E aí, como que a gente faz? Né? Vamos pensar então em depender só da atualização automática. O Windows 10 é ótima atualização automática deles, né? Funciona tudo direitinho. Maravilha, né? WannaCry o ano passado, e aí? Como que fica essa situação toda? Né? Como que eu posso controlar a atualização do bendito do Java do meu cliente? Metade de vocês aí atende contador. Quantas vezes vocês tiveram problema com Java na contabilidade por causa do site da Receita? Quantas vezes vocês tiveram problema em empresas que utilizam um certificado digital que não conseguem acessar determinado ambiente com certificado digital porque o Firefox está fora da versão que é necessária, porque está tudo para atualizar automático. Né? Então, esse tipo de preocupação, vocês estão vendo que é uma preocupação que acaba sendo normalmente menosprezada, acaba sendo deixada de lado, mas que pode sim influenciar, não só pode como vai, né? Vai influenciar muito no número de chamados que está transformando a sua equipe de suporte em uma equipe improdutiva, porque está tratando esse tipo de coisa, esse tipo de problema, ao invés de se preocuparem com assuntos muito mais sérios ou atender muito mais clientes, porque você evitaria esse tipo de problema se preocupando em ter um bom ambiente de patch, ter um bom ambiente de monitoramento, controlar o inventário do cliente, fazer acessos remotos de uma forma produtiva, ter um antivírus padronizado, monitorado. São só alguns exemplos na prática de tudo isso que a gente tem falado hoje. Tem uma frase que eu gosto muito, e faz todo sentido quando a gente está falando aí dessa mudança na prestação de serviço, eu gosto muito de usar essa frase também com os clientes. Um suporte tradicional, o cliente me paga para resolver os problemas. A partir do momento que eu adoto o modelo de serviço gerenciado, eu recebo, tá? O cliente me paga para que ele não tenha problema. Isso precisa deixar muito claro para o cliente, que o objetivo dessa mudança principal é essa alteração nessa prestação de serviço. Você não vai me chamar quando você tiver um problema e você vai me pagar por aquilo. Eu vou estar trabalhando, por isso que eu preciso receber, e na maioria das vezes antecipadamente, para que você não tenha problema. Muito bom. E aí, eu tenho que deixar muito claro aqui quais são os requisitos para que um MSP possa realmente dizer eu sou uma empresa de sucesso. Né? Eu vou precisar de alguns produtos e vou precisar muito de todo um apoio no meu ambiente negócio. Né? Então vamos pensar no técnico e no comercial, facilitando aí. Tecnicamente eu preciso de um RMM, eu preciso de um software que me permita monitorar e gerenciar remotamente o ambiente dos meus clientes. Eu preciso que esse software me forneça automações.
Porque parte das minhas rotinas, principalmente as rotinas preventivas, precisam estar automatizadas de uma forma simples, né? Eu preciso de um Service Desk de qualidade, onde eu possa gerenciar todos os chamados e incidentes juntos. E ali, nesse Service Desk, encontrar todas as demandas e fazer trabalhos de prevenção e até mesmo evitando que eu tenha novas recorrências, né, daqueles mesmos assuntos nos próximos meses. Sempre pensando na produtividade, tá vendo? E junto com isso, ter a capacidade de um NOC. E quando a gente pensa em NOC, não se limitem a imaginar uma sala cheia de televisão, tá? NOC, hoje em dia, ele está muito mais associado à possibilidade de ser alertado, à possibilidade de ser informado em tempo real de um problema, do que necessariamente pensar o NOC como sendo o ambiente físico, a infraestrutura. Tá? Então, se eu recebo um alerta em tempo real no meu celular, através de um e-mail, através de um SMS, se eu tenho um painel que me mostra isso no meu monitor ali, ou talvez no máximo uma televisão, que vai ajudar bastante ter uma televisãozinha no meu ambiente de suporte, isso já me deixa muito à frente da maioria. Junto com os produtos que são essenciais, e aí entra a SolarWinds MSP, que vai ajudar vocês fornecendo tudo isso, tem também uma preocupação muito grande, desculpem pessoal, tem uma preocupação muito grande com a parte negócio, com a parte comercial disso tudo. Eu preciso ter um plano de negócio para poder estruturar essa migração. Não é simples pegar contratos atuais, onde eu já vendi um determinado serviço, onde eu já tenho um relacionamento comercial, já tenho uma receita recorrente, e da noite para o dia virar a chave, mudar tudo. Não é simples. Assim como não é simples pensar nas minhas novas ofertas, na captação de novos clientes no mercado, vendendo algo diferente do que eu estou acostumado. Então eu preciso ter um plano de negócio. E eu preciso ter uma oferta de serviço que seja modular e flexível. Essas duas palavrinhas fazem muita diferença na oferta de serviço de vocês. Então eu preciso repensar o meu catálogo de serviços, a forma com que eu incluo isso dentro das minhas ofertas, pensar que pacotes de serviço não estão relacionados necessariamente a quanto me custa em produto, quanto me custa em ferramenta, é o que eu vou cobrar, não. Mas o quanto que isso é estratégico para o cliente ou não. Que tipo de serviço, muitas vezes, pode valer a pena para a minha equipe ser produtiva. Então, eu não posso abrir mão de oferecer para o meu cliente. Vou dar um exemplo bem prático aqui. Vale a pena, por conta de uma tentativa de barateamento de custos nessa oferta que eu vou levar para o meu cliente, excluir a possibilidade de ter um antivírus de qualidade que eu faço a gestão de forma contínua, só para que os meus custos, em teoria, diminua e, consequentemente, eu consiga oferecer a um preço menor para o meu cliente o meu serviço? Será que vale a pena? Ou será que o fato do meu cliente não ter um antivírus que eu estou gerenciando vai me gerar muito mais transtorno e, consequentemente, eu vou ter um custo muito maior de suporte do que necessariamente o custo que eu teria em, muitas vezes, entre aspas, assumir o custo da licença? Então, é legal, esse é só um exemplo bem simples, né? A gente tem que discutir muito isso, mas é legal a gente começar a rever a forma com que a gente enxerga a oferta que está sendo feita para o cliente. E aí entra a AD, né? Que quem não conhece, no final apresento rapidinho para vocês com todo esse apoio, tá ok? Outra dica essencial é aumente o seu portfólio. Então vamos lá, essa é a minha dica-chave aí, número 1. Aumente o seu portfólio. Como? Antes de mais nada, preocupe-se em ter ofertas de backup. Eu preciso ter ofertas de backup. Isso é fora de cogitação não ter ofertas de backup. E mais do que ofertas de backup, ofertas de recuperação desses dados. Fazer backup é muito fácil. O problema é recuperar os dados na sequência. Eu preciso ter, agora que me preocupar com tantos serviços em nuvem, que me preocupar com serviços de DNS. Se vocês nunca pensaram nisso, comecem a pensar em serviços que estão relacionados a gerenciar o DNS do seu cliente. Junto com isso, preocupem-se também em segurança para mobile. Né? De que forma os mobiles estão assumindo aí o controle da forma, né? Estão assumindo o controle do usuário, não é mais o usuário que está controlando esses mobiles. E como que a forma de uso desses mobiles pode influenciar na segurança de rede para o cliente. Então é importante se preocupar com isso e ter serviços que estão relacionados a isso. Tá? Além disso, preocupem-se também com a proteção nos computadores que estão navegando na web, que são todos.
Não existe mais a possibilidade de pensar em um computador que não esteja navegando. E muitas vezes, esse computador ele não está embaixo aí de uma proteção de borda e acaba ficando extremamente vulnerável. Vamos pensar num cenário prático. Meu cliente é uma empresa que tem vendedores. Esses vendedores são externos, ficam com o notebook para cima e para baixo. De que adianta eu me preocupar com um maravilhoso firewall na rede do cliente se os vendedores estão conectados no Wi-Fi da padaria ou muitas vezes no 3G do celular, né? Compartilhando o 3G do celular para o notebook. E aí? Preciso me preocupar com proteções. Preciso me preocupar também com o no-break. No-break é segurança da informação. É muito importante eu pensar nisso. O no-break não é só um hardware para garantir que a máquina fique ligada se cair a energia. Mas aqui dificilmente energia. Não, é uma questão de segurança. Sem um no-break eu posso perder muito dado do meu cliente e isso vai me gerar um transtorno muito maior para recuperar esses dados do que necessariamente garantir a estabilidade. A gente não estava falando em diminuir o downtime do cliente? Diminuir o downtime do cliente de todas as formas é importante. Outra coisa é Office 365. Office 365 precisa fazer parte do portfólio de vocês. Eu sei que muitas das empresas que eu converso são parceiros Google Apps, perfeito. Google Apps, de certa forma, substitui aí o Office 365. Sei que muita gente vai querer discutir comigo aí essa questão de qual que é melhor, qual não é, o que falta em um, o que falta em outro. Mas é muito importante que eu tenha esse tipo de serviço para fornecer para o meu cliente. Um Exchange vai fazer toda a diferença. Quantos de vocês não tiveram diversos problemas por conta de PST? Quantos de vocês já não tiveram que perder várias horas em configurações por conta da dificuldade que é muitas vezes configurar um POP, máquina em máquina? E aí? O Office 365 vai facilitar muito. Fora o fato de eu ter uma padronização no software que está instalado no meu cliente, ter isso legalizado, que traz menos problema, garanta atualizações, etc, etc. Né? O Office 365 é só um exemplo aqui. Né? Não se prendam à marca que os amantes do Google aí não fiquem bravos. Tá? Observem que nessa dica do Luiz, a gente tem aqui em todas essas possibilidades aí de oferta, uma grande característica. Todas elas são serviços. Então, eu acho que esse deve ser o nosso foco quando a gente está pensando em aumentar o nosso portfólio. A gente precisa ter foco no serviço. E 2 pontos são principais. Primeiro, recorrência. Ah, mas eles falaram de no-break. Ok, a gente está falando de no-break, mas esse no-break precisa ser gerenciado. E aí entra a recorrência. Então, recorrência é um ponto importante. Todas essas ofertas significam serviços recorrentes. E segundo ponto, muito importante, escala. Eu preciso ter uma oferta que eu consiga escalar. Se amanhã eu trombar com um cliente que precisa de 5.000 caixas postais, eu tenho capacidade de fornecer isso para ele. Então, eu não posso limitar a minha oferta a atender um nicho muito específico de mercado. Eu preciso pensar numa oferta que eu consiga crescer e gerar escala nessa oferta. Excelente, excelente. E aí, eu coloco aqui para vocês 4 dos comentários que eu mais escuto toda vez que a gente fala sobre oferta de serviço e mudanças no portfólio. A primeira delas, mas como é que eu vou cobrar isso do meu cliente? Muitos de vocês devem estar pensando nisso, né? Meu cliente não tem dinheiro para isso. Como vou repassar meus custos de soluções? Devo aumentar o meu preço final? Você está vendo que está tudo girando em torno de dinheiro, né? Definitivamente o prestador de serviço de TI não sabe lidar com dinheiro, a gente não sabe ser comercial. A esmagadora maioria dos prestadores de serviço vieram aí de um passado extremamente técnico, né? Eu brinco sempre que eu consigo adivinhar a vida de vocês, vocês eram um técnico, descobriram que fazendo um cartãozinho, distribuindo em empresas, vocês conseguiam demandas, viu que isso não era sustentável, resolveu criar um contratinho ali fixo, atendendo o cara por hora, assim, isso foi crescendo, criou, claro, uma grande dimensão, né, uma grande capacidade empreendedora de vocês, mas fica, entre aspas, aí limitado a essa dificuldade de enxergar o que é, então, eu pegar tudo isso que a gente conversou e transformar em uma oferta, né? E aí vem a necessidade, né, dessa dica-chave aí número 2, ter a oferta modular. Não se prendam aos xizinhos que estão marcados aí, ok, pessoal? Isso aí é um exemplo genérico de como eu iniciar
o desenho da minha oferta modular. Tá? Eu tenho que pensar primeiro em qual é o meu catálogo de serviço, que tipo de serviço eu sou capaz de fornecer, que tipo de oferta eu sou capaz de levar para o meu cliente. Né? Qual que é a minha capacidade tanto em conhecimento técnico, minha equipe, soluções que eu possuo, ferramentas, né? Que tipo de serviço eu posso levar para o meu cliente. Ok, o que disso é extremamente essencial para eu garantir a qualidade do meu serviço e garantir a estabilidade do meu cliente. Então isso tem que fazer parte de toda a minha oferta, não dá para eu tirar. Né? Agora, o que mais eu posso levar para o meu cliente para ser ainda mais estratégico para ele? Lembram-se que lá no começo das minhas dicas eu coloquei lá a diferença entre o serviço proativo e o serviço gerenciado, realmente, como sendo uma evolução ainda? Né? A mesma coisa eu coloco aí. E o que mais de serviço adicional eu posso levar para o meu cliente? E alguns serviços serão por dispositivo, outros serviços serão, por exemplo, no caso de gestão de DNS, porque não por domínio, enfim. Né? Eu preciso, antes de pensar, quanto é que eu estou cobrando do meu cliente? Qual que é o preço médio? Né? Se eu pegar todos os recursos do seu RMM, Luiz, quanto eu posso cobrar do meu cliente? Não, antes de pensar nisso, né, vamos pensar em que tipo de serviço você pode fornecer, que tipo de serviço é essencial, e aí sim a gente começa a desenhar essa oferta modular. E eu vou ter que levar em consideração 3 fatores para chegar a essa precificação. Aquilo que a gente estava conversando lá atrás. Né? Primeiro, claro, quais que são os serviços que estão sendo oferecidos? Qual que é o pacote? Existe algum serviço extra? O que está sendo aí, entre aspas, uma cortesia que eu estou colocando para o meu cliente? Né? Existe algum tipo de serviço à la carte oferecido, etc. Eu vou ter que pensar, então, quais são os serviços de todo o meu portfólio, o que esse cara está contratando. E eu vou pensar na sequência em qual que é o equipamento do meu cliente, qual que é a realidade do parque, quantas máquinas são. Sim, preciso levar isso em consideração, isso é essencial. Né? Mas como que essas máquinas estão? Qual o histórico de suporte? Existe alguma recorrência? Enfim, que tipo de demanda real esse parque tem? E junto com isso, qual é o SLA que está sendo acordado? Né? O que está sendo contratado? Existe algum tipo de priorização? Existe algum tipo de acordo ali que foge do meu padrão de atendimento? Ou muitas vezes, como meu cliente, por algum motivo, caímos aí numa discussão de preço, ele quer porque quer que eu tire alguma coisa, mas eu sei que eu não posso, porque isso não vai me permitir ter um serviço de qualidade, ser produtivo e garantir uma proatividade. Por que não reduzir, então, o SLA, né? Ou melhor dizendo, né, aumentar o tempo, talvez como uma negociação de valores, enfim. Eu preciso levar isso também em consideração como um terceiro pilar da minha precificação. E aí, claro, para a gente continuar essa discussão em relação à precificação, a gente fica à disposição para ver caso a caso. Mas é importante que vocês se preocupem com isso. Indo para uma dica-chave aí, número 3, a gente tem que pensar em especialização e conhecimento. Eu dou 2 exemplos essenciais de novos conhecimentos que a gente precisa ter. Virtualização e, por incrível que pareça, um novo conhecimento é um velho conhecido, script. Tá? Precisamos pensar em script. Mas você está dizendo que o prestador de serviço precisa ser um desenvolvedor? Não, de forma alguma, mas a gente precisa conhecer ao menos os comandos básicos que eu possa fazer ali num PowerShell. Eu preciso conhecer isso, porque muitas vezes diversas demandas do meu cliente poderiam ser evitadas ou até mesmo corrigidas através de um script simples. Eu não falei tanto da automação como sendo uma ferramenta essencial? Eu preciso colocar isso em automação. E o conhecimento de máquinas virtuais também é essencial, porque cada vez mais nós estamos migrando para um ambiente de máquinas virtuais, um ambiente em nuvem. E eu preciso ter esse conhecimento para conseguir suprir a demanda de serviço do meu cliente. Vou colocar aqui uma dica número 4, que é justamente a automação de tarefas. Falei dos scripts e vou reforçar aqui. A automação de tarefas ela precisa ser feita de 2 formas. Aquilo que eu posso evitar se transformar então em uma manutenção preventiva, e essa manutenção preventiva ser automática através de um agendamento, evitando assim que eu tenha que ir até o cliente para fazer aquilo ou que eu tenha que acessar remotamente para rodar aquele script ou fazer aquela manutenção. Então a automação de tarefas vai entrar nesse primeiro ponto. Segundo ponto de automação como sendo essencial, resolução de problemas. Diversos incidentes podem ser resolvidos ou ao menos amenizados através de automação. Vou te dar um exemplo bem direto aqui.
tive um pico de uso no espaço em disco de um computador. Pessoal, estamos entrando aí na era do SSD, daqui a pouco todo mundo tem SSD e está diminuindo. Esquece essa história de micros com 2 teras de espaço. Eu mesmo estou falando com vocês aqui através de um notebook que tem 100 GB aqui de SSD. E se atingir 80%, 90% de uso, eu preciso ter um alerta disso para poder identificar qual é a melhor solução com o meu cliente. Mas por que não já ter uma automação que faça uma limpeza de todos os arquivos temporários da máquina, por exemplo, me dando mais tempo? Ou tive um serviço que foi interrompido. Preciso de uma automação que reinicie esse serviço antes que o cliente precise utilizar determinado comando, precise dar determinado comando naquela máquina, precise utilizar determinado software e não funcione porque um serviço está parado. Né? Eu estou dando 2 exemplos bem simples aqui de resolução de incidentes através de automação, mas eu tenho certeza que com o conhecimento técnico de vocês, vocês conseguem imaginar diversas outras automações. Isso sem falar de interações com o equipamento, mesmo que pontuais, como, por exemplo, interagir com alguma questão do ID, ou, desculpa, do AD, ou do próprio sistema operacional, através de scripts que possam ser executados. O que eu gostaria de observar, nesse caso de automação, é o seguinte. A minha expertise, o meu conhecimento em desenvolver scripts vai fazer toda a diferença na produtividade do meu negócio. A nossa solução, e muitas outras soluções, e a tendência é isso aumente cada vez mais, de ter automações de tarefas prontas e ter scripts desenvolvidos. Porém, se eu tenho a capacidade de desenvolver algum tipo de script numa necessidade particular do meu cliente, isso vai fazer toda a diferença de produtividade. E a gente está falando de dinheiro, tá? Eu ser produtivo no modelo de serviço gerenciado significa dinheiro. Excelente, excelente. Pessoal, a gente atingiu aí 10h30 da manhã, 1 hora de apresentação. Quem puder continuar com a gente, acredito que a gente leve aí mais uns 20 minutos, beleza? A programação era fazermos essa apresentação entre 1 e 1h30, mais 20 minutinhos, por favor, continuem com a gente, legal? Vamos lá. Dica número 5 que eu vou deixar aqui para vocês vejam muito além do inventário. Não tenham um inventário como um documento, uma lista de máquinas. Não. Inventário é uma possibilidade de gerar demanda. Inventário é uma possibilidade de identificar possíveis falhas nessa infraestrutura. Inventário é a possibilidade de vocês acompanharem modificações e fazerem prevenções. Inventário está relacionado com novas ofertas, segurança dos dados, a garantia de uma infraestrutura que atenda a necessidade do cliente. Nós, inclusive, recentemente gravamos um bate-papo, tá? De inventário, foi eu e o Rodrigo mesmo, a gente gravou isso, tá no nosso site, tá no nosso canal no YouTube, posso mandar também para vocês por e-mail, vou fazer um apanhado aqui de coisas que a gente conversou hoje, mandar várias coisas por e-mail para todos vocês, beleza? Mas vejam muito além do inventário, pessoal. O inventário pode ser um grande aliado, e eu estou repetindo isso porque é muito menosprezado o inventário. Dica número 6, outra chave aqui para vocês, documentação. Vocês precisam ter documentação, tá? Preocupem-se com isso. E quando a gente fala em documentação, por exemplo, usuários do AD. Eu preciso ter isso atualizado, eu preciso ter isso documentado. Quem que é administrador? Quem não é? Por que administrador? Tá? Eu preciso ter documentado todos os meus processos de backup. Envolve alguém? Envolve um software? Quantos softwares? Como faz? Que horas? Quanto tempo de janela eu tenho de um job para o outro? Então eu posso ter ali uma perda de dados? Qual que é o processo de restauro? Eu já tenho uma máquina virtual pronta para um disaster recovery? Eu já tenho, enfim, um ambiente preparado? Não? O que é necessário? Quem é necessário? Quem está envolvido? Isso tudo precisa ser documentado. Ah, mas é tão simples, vou lá e clico, restauro. Realmente, a ferramenta é maravilhosa, com 2 cliques, né? Inclusive, se vocês usam a nossa ferramenta de backup, é muito fácil, 2 cliques. Mas e aí? Como que o seu técnico vai fazer vai subir essa virtual, esse disaster recovery? Preciso de uma licença, onde eu vou colocar isso? Né? Onde que eu vou me preocupar? Como que eu vou me preocupar com os dados ali do meu cliente? Se o meu cliente disser, poxa, mas eu fiz um negócio há 40 minutos aqui e não está no backup. Claro, eu preciso deixar claro qual que é a janela. Eu faço job só à noite, por exemplo.
Então eu só tenho o backup de ontem à noite, e aí? Preciso ter essa preocupação, preciso ter tudo isso documentado. Tá? Outro ponto importante, licenças, garantias. O que meu cliente tem de softwares licenciados? Quais são as garantias? Quando vence? Preciso acionar alguém depois de um tempo? Ou não? Preciso fazer uma renovação? Tem algo que possa ser prejudicial para o meu cliente, tecnicamente falando, ou vou colocar aí, né, fiscalmente falando, né, preciso me preocupar com isso, isso tudo tem que estar documentado. Um outro exemplo prático aqui é a questão do inventário, como a gente já comentou, deve ser a 5ª vez que a gente fala, então não saiam daqui sem pensar no inventário, beleza? E muitos outros exemplos que a gente poderia colocar aqui. Mas em resumo, tenham documentação, preocupem-se com documento e tenham, né, a capacidade de registrar tudo ao máximo. Outra dica-chave aqui é a questão dos testes. Né, a gente usa muito o termo laboratório, né, para chamar aí, né, o rótulo que a gente dá para o espaço que nós temos aí para manutenções dos dispositivos. Isso está morrendo, né? Como eu disse, a grande maioria já nem tem mais esse tipo de serviço de manutenção mesmo ali do dispositivo, né? Com um laboratório para isso. Mas tenham um outro tipo de laboratório de testes, mesmo que seja um ambiente virtual. Na verdade, até mais fácil que seja um ambiente virtual. Façam a validação de tudo antes de implementar qualquer coisa no cliente. Ah, vou implementar um novo tipo de software, vou implementar um novo tipo de serviço, vou implementar uma nova rotina de backup, vou implementar uma atualização, qualquer coisa que eu vou implementar de novo, precisa ser testado, precisa ser validado. É importante que vocês façam isso. Ah, mas não tenho tempo para fazer isso. Não, não tem mesmo, porque você está se matando para resolver um monte de problema que a automação podia ter resolvido, que tarefas preventivas poderiam ter resolvido, que seu suporte proativo poderia ter resolvido. E aí você começa a ser estratégico para o cliente. Pensem sempre no seguinte, uma atualização mal feita pode gerar para você um transtorno muito maior. Vocês vão gastar, já que está todo mundo acostumado com hora, vocês vão gastar muito mais tempo, vocês vão gastar muito mais horas de suporte resolvendo um problema que uma atualização errada causou, do que necessariamente testando essa atualização no ambiente virtual. Então isso é bastante bacana de ser colocado como um exemplo aqui de o que tá dentro aí desse faça mais testes que eu deixo de dica para vocês, tá? E junto com isso, é importante a gente ter também relatórios gerenciais, tá? Tenham relatórios de tudo que for possível. Reunião bimestral para analisar tudo, levem para o cliente relatórios onde o cliente ele consiga visualizar qual é o status, né, do cliente. É legal a gente entender um pouco mais como que houve uma evolução da rede do cliente de um mês para o outro, ter isso até como uma forma da gente medir o nosso trabalho, a nossa efetividade, a qualidade do nosso serviço, levar isso num formato claro para o cliente. Utilizem relatórios que as suas ferramentas geram, aí é um exemplo, é um screenshot do relatório executivo resumido, é um relatório que o RMM, o nosso software de RMM, ele gera, tá? É um exemplo de relatório que vocês precisam utilizar no dia a dia com os clientes. E aí, ter sempre a capacidade de conversar com os clientes, mostrando o que foi feito, levando relatórios do seu Service Desk, pensando em novas ações. Porque quando a gente fala em relatório, normalmente um grande erro é pensar que relatório é um recibo do que foi feito. Não, o relatório é uma forma de você analisar o que vai ser feito. Então, vejam o relatório como uma possibilidade de sentar com o cliente e se relacionar gerando demandas, identificando as novas ações que precisam ser feitas para que vocês evitem novos problemas no futuro. Tá? E tudo isso aí são apenas algumas dicas, alguns detalhes que precisam ser atentados, né? E que a ideia é que a gente possa cada vez mais continuar esse tipo de discussão juntos. Tá? Quem não conhece, a AD é a distribuidora exclusiva da SolarWinds MSP, então é a operação SolarWinds MSP no Brasil. Qualquer necessidade que vocês tenham, por favor, entre em contato com a gente. A gente tem a possibilidade de ajudar vocês com diversas frentes, não só com o fornecimento dos softwares e com o suporte técnico a esses softwares, mas sim com todo esse aporte
muito além do suporte, né, todo esse aporte comercial, todo esse apoio comercial para que a gente possa continuar todas essas discussões. Né? Nós mantemos aí o nosso site como um portal de conhecimento, um portal de conteúdos, onde vocês têm acesso a diversos vídeos, treinos. Inclusive essa apresentação aqui vai ser disponibilizada através de lá. Não se preocupem, vou mandar por e-mail para todo mundo que pediu. Posso mandar para todos da lista se for necessário. Mas acessem o nosso site, acompanhem, tem muita coisa lá. Quiser continuar esse papo, tem a nossa agenda. Marca uma reunião comigo, marca uma reunião comigo, com o Bruno, enfim. Vamos continuar essas conversas, vamos discutir justamente as questões de precificação, vamos discutir a questão aí de como a sua empresa pode ou não estar classificada dentro desses conceitos de produtividade, maturidade, seu catálogo de serviço, como alinhar tudo isso. Vamos ajudar vocês com algumas dicas aí em relação a vendas, marketing, repassando todo o nosso conhecimento para vocês. Mas, muito além de tudo isso, saibam que vocês podem contar para atender tecnicamente toda essa demanda com a plataforma SolarWinds MSP. E aqui bem rapidinho eu vou repassar com vocês alguns dos destaques. Né? A gente está falando de uma plataforma que integra diversos recursos, praticamente todos os recursos que o MSP precisa. Tudo isso pensado sempre para a possibilidade de automações de tarefas e tudo foi pensado especificamente para o MSP. Então, existe um desenvolvimento específico que garante a qualidade do nosso produto. Nós temos recursos que passam desde antivírus, monitoramento, service desk, passando por acesso remoto, backup, recuperação de desastre, gerenciamento de patches, análise de inventário, etc. Tá? Só para que vocês tenham uma noção, é importante que vocês trabalhem, por exemplo, com abertura automática de ticket. Tive um alerta, esse alerta tem que gerar um ticket automaticamente. Esse ticket tem que estar associado àquele dispositivo. A automação de tarefas tem que acontecer sempre que alertas forem acontecendo, sempre que eu tiver um problema. Tive um problema, vai lá, já uma automação, já tenta resolver aquilo para mim. Se for necessário, eu faço acesso remoto, não tem problema, isso já faz parte do meu Service Desk, faz parte do meu RMM, eu parto o acesso de dentro do ticket. Né? Tudo tem que ser produtivo. Vou sempre acompanhar o inventário, vou ter relatório que me traz o que foi modificado. Né? A gente sempre. É legal, a gente estava falando nesse vídeo de inventário que a gente estava conversando há alguns minutos atrás, tem do bate-papo que eu fiz com o Rodrigo. Vocês vão ver que em uma parte dele eu faço uma demonstração técnica e a gente descobre que uma funcionária nossa aqui simplesmente resolveu mudar o teclado dela. Pegou o teclado do lado. E aí? Né? Poderia. E não foi uma única vez. Exatamente. Poderia ter sido um pente de memória, poderia ter sido um pendrive no servidor, né? Poderia ter sido qualquer coisa, tudo registrado. Né? O exemplo do teclado é só, claro, para mostrar para vocês que a gente vai dar surpreendido com isso. Não fizemos a lição de casa direito, não acompanhamos o nosso inventário como deveríamos. Né? Gerenciamento de patches, ter a possibilidade de massificar tudo isso, então é bastante importante gerenciar patch Windows, Office, perfeito, tem que atualizar, mas não posso me limitar a isso. Eu tenho que me preocupar com o bendito do Firefox, o bendito do Java, que tanto problema me traz, entre vários outros softwares, vários outros fabricantes. Tá? Eu gosto sempre de provocar os prestadores de serviço, porque como todos sabem, eu já fui um prestador de serviço, eu acho que eu provoco justamente por causa disso. Eu gosto de perguntar, como que você realiza a gestão de patch? Se gaguejar ou pensar é porque não faz. Não existe gestão de patch de algumas máquinas ou de alguns produtos ou de tempos em tempos. Ou eu faço gestão de patch, ou eu cuido disso, ou eu não cuido disso. A gente precisa reconhecer, entender isso e começar a mostrar para o cliente a importância dele ter um ambiente dele atualizado, Microsoft e outros produtos. Eu preciso mostrar isso para o cliente. É importante que ele entenda a necessidade disso. Excelente, excelente. E eu vou deixar um convite para todos, aqueles que ainda não conhecem o nosso produto, né, o RMM ou o Backup, aqueles que não fazem parte aí da nossa carteira de parceiros, por favor, acessem, façam um teste, conheçam o produto e conversem com a nossa equipe. Tá? Aqueles que já são parceiros, eu identifiquei na lista vários nomes conhecidos, né? É um prazer estar com vocês novamente e vamos continuar esse papo, por favor, vamos marcando e agendando outras reuniões.
Nós vamos divulgar para todos vocês o nosso calendário aí dos próximos webinars. Também teremos alguns eventos presenciais, nós vamos fazer alguns roadshows em algumas cidades aí do país. Acompanhem esse calendário de eventos, esse calendário de webinars. Como eu disse, mantenham os dados de contato de vocês atualizados na nossa base para que vocês continuem recebendo convites para apresentações como essa. Tá? Reforçando para todos, a apresentação inteira foi gravada. Então, nós vamos disponibilizar o vídeo no nosso canal no YouTube e no nosso site. E todos aqueles que pediram os materiais, eu vou encaminhar por e-mail. Beleza, pessoal? De novo, um grande prazer estar com todos vocês. Muito obrigado pela participação de todos e até a próxima. Espero que tenha sido produtivo para todo mundo. Obrigado, pessoal. Só para reforçar, eu acho que a gente teve exemplo aqui hoje do que a gente defende tanto, esse espírito de comunidade. Então, a gente teve um cliente nosso com uma dúvida, com um problema de Oracle, e prontamente um outro cliente já quis ajudar. Então, acho que é isso que a gente defende tanto, é exatamente esse espírito de comunidade que a gente quer criar e fortificar cada vez mais. Mais uma vez, obrigado a todos, um ótimo dia e a gente se vê em breve novamente. É isso aí, não esqueçam de acessar o nosso site www.addee.com.br. Tem tudo lá para a gente ir conversando. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.